De um ponto de vista internacional, Portugal vinha de um momento bastante crítico, porque havia perdido suas possessões na Índia, havia perdido o privilégio de explorar exclusivamente a escravidão africana, havia perdido o privilégio de comercializar exclusivamente o açúcar no mercado internacional. Quer dizer, outros atores entraram no mercado internacional, como Inglaterra e França nas Antilhas. Então, o preço do açúcar baixou e a descoberta de Minas Gerais vai representar um verdadeiro novo momento para a dinastia de Dom João V, especialmente, que governa de 1706 a 1750. As minas são anunciadas pelos paulistas no fim do século XVII e vai provocar uma série de mudanças ao longo do século XVIII. A primeira delas, a mais interessante, é de um ponto de vista econômico, porque Minas Gerais vai possibilitar uma capitalização jamais imaginada na América Portuguesa até então. Porque o ouro é moeda, o ouro é dinheiro. Diferente do açúcar, que é uma mercadoria, o ouro é dinheiro e ele pode ser negociado de maneira corrente em qualquer mercado no mundo inteiro. Em segundo lugar, Minas vai unir diferentes espaços do território através de rotas de comércio e vai promover a interiorização da colonização, porque pela primeira vez os portugueses vão ter que sair mais de 100 quilômetros da faixa litorânea e colonizar o interior. Né? E, em terceiro lugar, Minas vai mudar o eixo do polo econômico, que está centrado no Nordeste, vai mudar para o Centro-Sul, especialmente o eixo Minas-Rio. Né? Então, isso vai significar também uma mudança substancial do ponto de vista geopolítico. E, por fim, Minas vai representar uma nova época de aumento substancial da população, com um afluxo muito grande, tanto de portugueses vindos especialmente do norte de Portugal e de africanos, porque há um aumento substancial do tráfico atlântico. A vida nas vilas mineiras, né, num primeiro momento, se caracteriza por uma imensa instabilidade. Né? Há crises de fome, por exemplo, nos primeiros arraiais, no final do século XVII. Mas com o passar do tempo, as vilas mineiras vão ser vilas essencialmente africanizadas, né? Porque recebem um grande afluxo de escravos vindos diretos de África. E Minas também vai representar uma vinda de um grande número de portugueses vindos do norte. De um modo geral, a população vive em torno da mineração, especialmente na primeira metade do século XVIII, e do que a mineração traz, do pequeno comércio. Quando a gente observa, por exemplo, especialmente nos setores mais subalternos, a gente pode observar que há um grande número de forros, de forras, que vivem do trabalho de oficiais mecânicos e que trabalham com o pequeno comércio, de um modo geral. Mas há uma presença substancial desses setores que são setores mais empobrecidos da população. Então é muito comum a gente observar, por exemplo, entre as negras forras, né, o comércio das comidas servidas em tabuleiro. Então, elas acabam alimentando um comércio que vai dar a elas uma certa ascensão econômica. E, de um modo geral, os setores mais empobrecidos vão viver do pequeno comércio e, com ele, vão angariar riqueza e ascensão econômica. A mobilidade social em Minas Gerais, ela é mais pronunciada do que nas regiões açucareiras. Né? Na verdade, você não tem tantos ricos em Minas Gerais como houve ricos na região do açúcar, porque Minas se caracterizou por uma riqueza que se diluiu entre diferentes estratos, embora é claro que não estejamos falando nem de democracia, nem nada que o valha.
Na verdade, quando a gente está falando de mobilidade social em Minas, a gente observa que, especialmente os setores mais empobrecidos, representados pelos escravos e alforriados, conseguem, através do pequeno comércio, através de trabalhos ocasionais, angariar riqueza e, dessa forma, é, possibilitar uma mobilidade econômica, mais propriamente do que uma mobilidade social. Um exemplo claro disso são as forras, né, que durante muito tempo conseguem sua vida através do pequeno comércio, muitas vezes da prostituição, e que conseguem amealhar fortuna, conseguem se enriquecer e, com o tempo, vão conseguindo formar riqueza, vão conseguindo estabelecer herdeiros e vão legando boa parte da sua fortuna para descendentes. De um ponto de vista branco ou português, nós também conseguimos perceber uma mobilidade social, muitas vezes pessoas que vinham de Portugal sem grande nascimentos, não eram nobres, nem nada assim, vão conseguir, com o passar dos anos, e em Minas, em pouco tempo, ocupar cargos nas câmaras, nas principais instituições. O contrabando na região das Minas do Ouro, das Minas Gerais, não é exatamente uma novidade na história do mundo. Houve contrabando na região das Minas, como havia contrabando ao longo de toda a história da época moderna. Quando a gente observa, por exemplo, a participação de monarquias, de nobres e de pobres, ou quer dizer, pessoas de diferentes estratos sociais, a gente consegue compreender que o contrabando não é uma exceção, mas faz parte de um dado daquela sociedade. Vamos lembrar, por exemplo, a década de 1680, quando Portugal passava por um momento de retração econômica. Uma das soluções foi justamente criar a colônia de Sacramento em 1680 para contrabandear prata e vender escravos. Minas vai haver contrabando e vai haver por uma série de razões, uma grande quantidade de ouro vai fugir ao controle da coroa e vai ser praticado por diferentes grupos sociais. Na verdade, não é uma especificidade de Minas e não é especificidade de nenhum grupo social. Quer dizer, em Minas houve contrabando de diferentes formas, mas o rei previa isso, a monarquia previa isso, e é claro que houve impactos, não é fácil de dimensionar isso, né? Há casas de fundição falsas, produção de moedas falsas, mas, de um modo geral, o contrabando não é exatamente uma novidade da região de Minas Gerais.